Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos a essa página, a esse canal. Cá estamos então para dar continuidade à série Mitologia Grega. Você já viu a parte 1, 2 e 3 aqui, agora falta a quarta parte. A quarta parte, ela tem uma linha paralela com a terceira parte. Se você já viu a terceira parte, percebeu que lá na terceira parte a gente estava falando justamente sobre o surgimento dos primeiros seres humanos. Bem, aqui na quarta parte a gente vai falar da destruição de algumas idades da humanidade de acordo com Hesíodo. Pois é, ele relata que no tempo que Cronos ainda estava reinando, portanto ainda era o dono, o imperador, aquele que era o manda-chuva em tudo que era conhecido, nesse mesmo momento aí foram criados aqueles que faziam parte de uma geração de ouro. Pois é, uma idade de ouro em que os seres humanos eram de ouro. Essa idade de ouro dizia respeito a seres humanos que tinham muitas qualidades, eram bons, eram honestos, eram justos, eram corretos em tudo que faziam. Até mesmo no momento de desaparecerem, um eufemismo para a morte, disse que eles dormiam. E depois disso tudo, acabaram se tornando uma espécie de entidades que ficavam vigilantes para combater as injustiças. Bem, essa geração de ouro foi embora. Depois veio a geração de prata. A geração de prata foi criada posteriormente. Essa geração já não tinha semelhanças com a primeira geração de ouro. Era uma geração em que tinha realmente algumas qualidades ainda, só que os homens pertencentes à geração de prata, esses seres humanos aí, eles tinham um pouquinho de mesquinharia, um pouquinho de inveja, algumas imperfeições que jamais se assemelhariam à geração de ouro. Bem, a geração de prata também acabou se perdendo, se destruindo com o tempo. Então, Zeus criou a geração de bronze. Pois é, a geração de bronze já era muito diferente da de prata e da de ouro. A geração de bronze era constituída por pessoas que eram, além de mesquinhas, eram também muito más, gente muito ruim, gente que matava à toa, discussões, enfim, estava virando um cenário de guerra na Terra, justamente por causa dessa geração. Olha, diz a história que Zeus chegou inclusive a descer a Terra e se fantasiou, na verdade se transformou de alguma outra coisa para não ser percebido. E aí passou-se por um ser humano qualquer, quando percebeu a crueldade dessa geração de bronze e aí resolveu destruir tudo aquilo que era conhecido. Bem, a verdade é que a geração de bronze era muito má, perversa mesmo. Logo em seguida foi criada outra geração. Essa geração é a chamada geração dos deuses, ou, se você preferir, a geração dos semideuses. Não são exatamente deuses puros, são semideuses. Olha, esses semideuses aí juntavam-se muito com heróis da mitologia grega. E aí você pode falar, por exemplo, Príamo, que era um dos grandes nomes também. Você poderia falar sobre Hércules, que ali era um semideus. Grandes guerreiros muito conhecidos que inclusive perderam as suas vidas em grandes batalhas, como por exemplo aqueles 10 anos batalhando em Troia. Muitos guerreiros ali acabaram perdendo as suas vidas. E esses aí eram guerreiros cheios de qualidades, que faziam orações e também enviavam suas intenções para os deuses. O problema é que eles acabaram se perdendo justamente nessas batalhas aí, né? Bem, então foi embora essa geração aí, que era a geração dos heróis. Em seguida, vem aquela que Hesíodo diz que preferia ter nascido antes ou então um pouco depois para não fazer parte dela. A geração chamada geração de ferro. Essa geração aí é exatamente aquela geração capaz das maiores perversidades do mundo. Mas também era uma geração intranquila, era uma geração que vivia desconfortável, era uma geração que vivia adoecendo, era uma geração que causava também os próprios problemas, além também de não saber lidar com aqueles outros problemas que os deuses acabavam criando. Então, essa geração era uma geração de filho contra pai, de irmão contra irmão. Então, Hesíodo vai dizer que essa é a pior de todas as gerações. E é exatamente por isso que Zeus acaba então decidindo destruir essa geração aí. Bem, e agora? Diz então o mito que Zeus volta para o Olimpo
não gosta de nada do que aconteceu, resolve destruir tudo. Entra em consenso com os seus irmãos lá no Olimpo, ele vai ouvir então a esposa dele, Hera, vai ouvir Atena, vai ouvir também outros deuses como Apolo, Poseidon, Hades, Ares, e a decisão é essa, é destruir tudo, não sobrar nada. Imediatamente Zeus pensa, vou mandar meus raios e vou acabar com tudo de uma vez. Só que ele observa que se ele enviar os raios, o éter que faz parte da organização da vida vai se destruir, ou seja, vai acabar com toda a Terra. Então ele resolve ser mais prudente. Continua pensando em destruir com a geração da maldade, no caso, com essa específica, e aí resolve fazer aquilo que na Bíblia você já pode conferir um paralelismo. Os Zeus resolve então mandar uma grande tempestade de vários dias, com muita água. E essa tempestade acaba então destruindo e matando todas as pessoas que carregam a maldade nos seus corações. Olha aqui, todas as pessoas que carregam maldade em seus corações. Mas assim como lá na Bíblia, aqui no mito grego também, há também exceção. Nós estamos falando de um homem chamado Deucalião e uma mulher chamada Pirra. Pois é, Deucalião e Pirra. Esses dois aí, marido e mulher, tem que dizer, são justamente aqueles que nunca fizeram nenhuma maldade, nunca blasfemaram, nunca falaram nenhuma maldade contra os deuses, sempre prestaram as reverências, eram pessoas boas, cordiais, gentis, do bem. Então, os deuses decidiram que eles viveriam. Por isso, antes de mandar a grande tempestade, Zeus pediu para que eles acabassem fazendo uma própria embarcação. E aí, depois de toda aquela tempestade, essa tempestade inclusive enviada junto com a água por parte do deus Poseidon, que fez com que a água dos mares e dos rios acabassem indo direto para a terra, e banhando tudo, e o vento Éolo acabou ficando preso, deixando só a parte do vento sul para poder varrer a água para todos os lados. Bem, depois de feito isso, tudo secou. E quando secou, Deucalião e Pirra, num monte muito alto, acabou ficando de frente com um antigo santuário, um pouco acabado, da deusa Temis. Depois eles olharam tudo, não tinha uma viva alma. Deucalião e Pirra começaram a chorar, se desesperaram, se perguntaram agora o que seria da humanidade, se por acaso eles estavam já isentos e livres, ou então se não tinha passado, tinha apenas arrefecido, quem sabe? Bem, com todas aquelas perguntas ali, eles perguntaram a um altar semi-destruído, como eu disse, da deusa Temis, e a deusa respondeu. A deusa disse o seguinte, vocês precisam jogar pelas costas exatamente os ossos da mãe, das suas mães, no caso da mãe, para que para que os novos seres humanos voltem à vida. Bem, depois de ouvir isso da deusa, Deucalião e Pirra começaram a pensar. Pirra disse, mas eu não posso fazer isso com os ossos da minha mãe. Eu lamento muito, deusa, eu não quero afrontá-la, mas eu não posso fazer isso com os ossos da minha mãe. Seria um desrespeito muito grande. Só que Deucalião, que era filho de Prometeu, neste momento se pergunta, nossa, mas como faz falta a inteligência do meu pai e tentar criar a partir de argila vida humana. Pensando mais um pouquinho sobre o que a deusa Temis falou, jogar os ossos da mãe exatamente pelas costas, ele pensa bem e disse, mulher, falando com Pirra, a esposa dele, eu acho que a deusa não quis dizer isso. Eu acho que a deusa Temis disse o seguinte, para mandar os ossos da mãe através das nossas costas, só que a mãe de todos é a terra. E os ossos aqui são as pedras. Então vamos tentar, quem sabe não dá certo. Tentativa feita. E eles começam a jogar pedras por entre as costas e ao cair lá embaixo, essas pedras começam a ganhar forma. Primeiro, uma forma muito primitiva, sabe? Parecendo aqueles trabalhos feitos por escultores. Logo depois, vai ganhando formas bem definidas, órgãos vão surgindo, veias também, e a partir daí, os seres humanos começam a surgir. Ou seja, nesse momento, uma nova era está surgindo, uma nova era está começando.
uma nova humanidade vai começar a povoar a Terra. Pois é, eu fico por aqui com essa nossa quarta parte para você fazer um paralelismo muito bacana aí com textos já conhecidos, não é não? Então em outro momento eu volto com a quinta parte da nossa série Mitologia Grega. Tchau!